Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estou aqui para mais um vídeo tradicional de toda quinta-feira, né? E hoje eu quero falar sobre o óbvio que precisa ser dito, né? Muitos de nós profissionais, eu me coloco dentro dessas pessoas, desses profissionais, né? Acreditam que a segurança ela é implícita a todos, que a segurança é fácil. Ah, o cara não teve atenção, o cara estava distraído, o cara não viu, né? Mas, infelizmente, isso não está no nosso dia a dia, né? Na maioria das pessoas. Eu costumo brincar com alguns profissionais como é que era a vida dele antes da, de estudar segurança do trabalho, de se tornar um profissional de segurança do trabalho. E no nosso dia a dia, muitas das vezes, a gente acredita que não precisa falar de algumas coisas, porque, mas isso está na cara, isso ele tem que perceber, isso é óbvio, né? Mas em segurança e saúde do trabalho, para mim, não existe óbvio. E eu quero reforçar a partir de algumas experiências que eu já tive dentro da área. Beleza? Vamos à vinheta? Maravilha, gente. A gente sempre começa aqui todo vídeo pedindo a vocês um favor. Não é dinheiro, né? Não é nada fora das suas possibilidades. O que a gente pede é 1 minuto da sua atenção para que você, antes de continuar assistindo esse vídeo, se acompanha nosso canal, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, é que você assine o nosso canal, clique no sininho para receber as notificações que vai aparecer aqui para você, porque isso é muito importante para o nosso trabalho e é uma relação que eu brinco sempre de reciprocidade, né? A gente tenta trazer um pouco aqui da experiência, de conhecimento que a gente viveu na área de segurança nesses anos e o que a gente pede em troca de você é esse feedback, essa gentileza em receber as nossas notificações, em compartilhar o nosso trabalho, se isso realmente faz sentido, se isso agrega no seu dia a dia, beleza? Então, primeiro, tá? Como é que eu cheguei à conclusão de que o óbvio precisa ser dito, tá? Já há alguns anos eu faço análise dos acidentes da empresa que eu trabalho, né? Eu pego ali todas as CATs, os relatórios de análise e investigação de acidentes, né? Até já falei um pouco num vídeo anterior sobre a questão da necessidade de se fazer uma análise e investigação de acidente mais robusta, que identifique efetivamente a causa raiz do problema, né, a causa principal do acidente, que muitas das vezes não é resolvida com um simples DDS, com uma simples conversa, é necessário se reestruturar um processo, é necessário se entender o cenário de acidente. E grande parte dos acidentes que eu acompanho, que eu analiso, faltou uma informação, uma pequena informação ou uma orientação mais específica sobre aquela atividade, sobre aquela tarefa. E até, muitas das vezes, o profissional de segurança, né, às vezes também não tem nem a informação de como ele deveria proceder naquela situação para que aquela tarefa seja segura, né? Muitas das vezes a gente se preocupa em falar, você precisa ter atenção, você tem que tomar cuidado, você tem que usar o EPI, não faz isso, não faz aquilo, né? Mas a nossa principal tarefa é orientar o que ele precisa fazer de fato. Qual a forma que ele precisa fazer determinada tarefa, quais os instrumentos que ele tem que usar de forma segura, quais as operações possíveis e não possíveis, o que pode, o que não pode. Quer ser que a nossa abordagem, que inclusive nos treinamentos, principalmente de integração, que muitas das vezes, dependendo da quantidade de funções, atividades, tarefas, né, isso acaba sendo um pouco mais genérico e a gente fica, cuidado com o acidente, tenha atenção. A gente acaba sendo muito generalista nas orientações e a forma com que a pessoa entende, ela muitas das vezes
não enxerga no dia a dia que aquilo é uma possibilidade de acidente. Se ele fizer daquela forma, pode dar errado. Se seguir por aquele caminho, mas era óbvio que se aquele funcionário colocasse a mão próxima do equipamento, o equipamento podia puxar ele para perto, ou o equipamento podia... Será que realmente era óbvio para ele? Né? O que é óbvio para a gente, não necessariamente é óbvio para o outro. Né? A gente enxerga as coisas a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência, a partir do nosso conhecimento. Então, se a outra pessoa tem outra experiência, outra vivência, outro conhecimento, né? Consequentemente, ela vai enxergar a coisa de uma outra forma. Né? Então, por isso, né, eu identifico a necessidade, primeiro, do profissional de segurança conhecer muito bem o que pode dar errado naquela atividade. Né? Não estou falando que isso é fácil, eu tenho dificuldade, eu mesmo, durante o meu dia a dia, eu tenho dificuldade, às vezes, em fazer isso, mas é aquela questão de você dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, em conhecer o cenário, entender como é que aquela atividade é executada, quais são os elementos, basicamente fazer uma análise preliminar de risco, mas não estou falando para, em algumas situações que eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas grandes empresas, o cara fazia um proforma ali para ter o papel, não, de você fazer aquela análise, entender o cenário e, em cima desse cenário, já estabelecer o que pode, o que não pode, como deve, como não deve, né? E orientar o trabalhador em cima disso, que isso muitas das vezes até empresas que fazem, né? A análise preliminar de risco, PDST, seja lá o nome que se dá, muitas das vezes isso fica muito mecânico, né? E essa mecanicidade do processo acaba desestimulando as pessoas, às vezes, a treinar todo mundo. É a mesma coisa, não sei o quê, e nessa a mesma coisa, não sei o quê, acaba tendo problema. Né? Então, a partir de que você enxerga uma utilidade, a partir do momento que você enxerga que aquilo realmente funciona e faz sentido, né? Aquilo começa realmente a dar o resultado. Né? Então, por exemplo, o pessoal que vai descarregar caminhão, o cara que vai descer do caminhão, eu já acompanhei muito acidente do cara que vai descer do caminhão, pula de qualquer jeito, não, né? Então, a regra dos 3 pontos, né? Você tem que ter pelo menos 2 mãos e um pé apoiado, ou pelo menos 2 pés e uma mão apoiada para descer do caminhão. Ah, Vitor, mas precisa falar isso? Precisa. Né? Da mesma forma que você precisa, muitas das vezes, para uma pessoa falar que ela precisa olhar para os 2 lados antes de atravessar para a rua, que ela precisa, que ela deve parar de fumar, da mesma forma que você orienta as pessoas a fazerem coisas que, teoricamente, elas deveriam saber que não é certo, que pode fazer mal a ela, no dia a dia do trabalho, você precisa saber e falar explicitamente o que pode e o que não pode. Só que para você saber o que pode e o que você não pode, você precisa saber o que vai acontecer, qual a estrutura, né? Certa vez eu acompanhei uma análise de investigação de acidente, eu acho que eu já comentei algum vídeo aqui, de uma placa de concreto que soltou durante a montagem de uma terra armada. Estava prendendo com um caminhão muque, ele botou um calço, tirou a cinta, só que o calço não segurou, a placa caiu. Tá, mas beleza. O que ele tem? Ah, ele não pode usar o muque para segurar a cinta, faltou. Tem que entender como é que é o processo. Ele pode, não pode usar o caminhão muque? Qual é a cinta? Será que ele precisava, no caso técnico, identificar a alavanca que ele estava usando era pequena? Será que ele sabia que aquela alavanca era pequena? Será que você não tinha que ter previsto aquilo anteriormente? Verificador, você está com a alavanca correta aí na hora de fazer essa atividade? Muitas vezes não. Tem outra situação que eu comento, provavelmente já comentei em algum vídeo, de uma análise de investigação, isso já tem mais de 15 anos que eu tive que acompanhar lá no Rio de Janeiro, tombou um rolo, aquele rolo de terraplanagem, tá? Aquele rolo liso. E na análise de investigação que a técnica tinha feito, lá, faltou atenção do operador. Eu perguntei para ela, você sabe o quanto da margem,
né, do desnível, um rolo pode chegar para ser seguro para o trabalhador? Aí falou, ah, não. Eu falei, quem disse que ele sabe? Ah, não, mas ele é profissional, ele é operador, ele tem que saber. Tem um monte de coisa que médico, engenheiro, advogado, juiz deveriam saber, que são da profissão e não sabem, né? Então, o cara é operador, tem que saber. Não parta desse princípio. Tenha certeza se ele sabe ou não sabe, né? E tá no manual do equipamento. O rolo não pode chegar a 2/3 do eixo, senão ele corre o risco de cair, né? Então, se você verifica uma atividade onde o rolo precisa chegar a mais do que 2/3 do seu eixo, de uma área de declive, de uma área de desnível, tem que ser conversado com o encarregado. Desculpa, foi mal, galera. Tem que ser conversado com o encarregado, com o engenheiro da obra, qual a melhor forma de fazer aquela atividade, já que daquela forma corre risco, né? Pode chegar o rolo mais para o canto, pode. Tem que reestruturar o modo de se fazer aquele serviço. Tá claro o que eu estou querendo dizer como óbvio precisa ser dito? Né? Infelizmente ou felizmente, o nosso trabalho é chover no molhado, enxugar gelo, ensinar padre a rezar missa. Esse é o nosso trabalho, feliz ou infelizmente. E cabe a gente buscar as melhores formas de fazer isso. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Esse eu queria conversar com vocês, na verdade, é um bate-papo em que eu particularmente acho que o óbvio precisa ser sempre dito. E afinal, segurança do trabalho é um hábito a ser, cultivado. Beleza? Maravilha, galera. Um abraço. Fui!